Atos 2, 42. Atos 2, 42. Todo mundo sabe de cor e salteado esse texto, pelo menos os alunos da escola bíblica dominical. Atos 2, 42. Está lá. E perseveravam. Era um só? Não. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, tem gente que confunde comunhão com partir do pão, é diferente. Na comunhão, no partir do pão e nas orações, que são etapas, estágios na vida da igreja. Uma igreja que não tem doutrina, que cada um faz o que quer, não pode ser considerada igreja. Os apóstolos não inventaram nada, né? Os apóstolos não criaram nada. A doutrina dos apóstolos, eu já disse aqui mais de uma vez, não era nada mais, nada menos do que os ensinos de Jesus. E eles tomaram todo o cuidado de não confundir a prática do judaísmo com a prática do cristianismo, que são coisas totalmente diferentes. Mas, pastor, Deus não mandou que guardasse os mandamentos, Deus não foi específico na guarda do sábado. Sim, foi. E a igreja não guardava o sábado? Guardava. Só que o sábado não era sábado. Sábado quer dizer descanso. Não é sábado do nosso calendário. Não é isso. Era um dia de descanso. E Jesus aparece para a igreja para mostrar as coisas que foram reveladas no dia do Senhor. A igreja guarda o dia do Senhor, que para ela é o sábado. Para a igreja, o dia do Senhor é o sábado. Para os judeus, é o sábado, dia da semana. Porque quando o calendário foi criado, não tinha sábado. Tinha o 7º dia. Não era, quem inventou esse negócio de sábado foi os portugueses. Quem é que conhece essa história? Ninguém? Foi os portugueses. Segunda-feira era uma feira que tinha, por causa da feira. Sabe aquela feira que tem toda semana? Não sei se alguns estados têm, algumas capitais têm. Segunda-feira, terça-feira. Você está achando que esse negócio da quinta-feira foi criado pelos portugueses por causa da prática da feira. Quinta-feira, feira era feira mesmo, a pessoa ia lá e comprar as coisas na feira. Depois a cultura foi alterando essas situações e hoje nós temos a feira um pouco mudada, mas era diferente. Não havia supermercados como existem hoje. As pessoas que queriam abastecer sua casa iam na feira. Então foi criado por causa disso. Então não havia um calendário com segunda, terça, não. É tanto que em inglês é um jeito, em latim é outro, em alemão é outro, para os muçulmanos é outro, para os asiáticos são outros.
E aí a gente fica achando que essa coisa era... Não, isso é criado coisa nova. Então, Deus estabeleceu na sua sabedoria, para não cansar, e a gente quebrou isso várias vezes. Nós quebramos isso muitas vezes. Eu mesmo quebrei muitas vezes, que eu trabalhei, eu lembro de uma época que eu fiquei mais de 6 meses sem saber o que era um sábado e um domingo, achando que com hora extra eu ia ficar rico. Alguém já ficou rico com hora extra? Se eu trabalhasse do jeito que eu trabalhei aqui, trabalhasse nos Estados Unidos, eu era milionário. Porque o pessoal vai para os Estados Unidos e às vezes ganha um pouquinho mais do que aqui, só que ele não compra sapato, não compra roupa, não vai na festa, não vai na balada, não bebe não sei o quê. A vida dele é trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Depois trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Aí se você trabalhar, trabalhar e trabalhar e não gastar, você vai ficar rico também. Então, Deus estabeleceu um dia. E nós lemos isso aqui na semana passada. Vai descansar, você vai descansar, seu boi vai descansar, seu jumento vai descansar, seu escravo vai descansar, o estrangeiro vai descansar, a terra vai descansar. É um princípio para a nossa saúde. Por que tem tanta gente estressada por aí? E quando chega na hora das férias, vende as férias. Bom, eu não vou nem falar desse negócio, eu vou falar disso aqui. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que eram os princípios ensinados, pregados por Jesus e que foram absorvidos pelos apóstolos que implantaram esses princípios na igreja de Cristo. Era para o judaísmo uma nova filosofia. Quando isso ficou claro para os judeus, a igreja começou a ser perseguida. Mas aqui já havia uma igreja estabelecida, já tinha acontecido a descida do Espírito Santo, já tinha mais de 5.000 pessoas, a turma os crentes estavam a todo vapor, não havia uma congregação só, os crentes se espalhavam pelas casas, não era nas sinagogas, porque não podia ficar na sinagoga falando de Jesus. Então, a igreja se reunia nas casas e perseveravam, seguiam, não deixavam a doutrina. Que mais tarde foi escrito um livreto chamado Didaquê, que em grego significa ensino. Isto é, o Didaquê era o ensino dos apóstolos. Se você quer saber como é que isso funcionava, acho que eu tenho um livrinho desse em casa, já dei até para alguns irmãos aí. Esse livrinho, ele diz como devia ser o proceder do crente no dia a dia, como era a sua vida no trabalho, como era a sua vida na rua, qual era a doutrina da igreja, qual era a vestimenta que ele usava, como era a Santa Ceia, como não era a Santa Ceia. Por falar em Santa Ceia, Regiane, terça-feira, domingo tem Santa Ceia. Domingo tem a Santa Ceia. Viu? Então, o Didaquê, todo mundo tinha um Didaquêzinho daquele. Todo mundo tinha um livrinho daquele. Que era o ensino dos apóstolos. Que era a doutrina da igreja. Muito diferente do RI. De uma determinada igreja aí. Não sei quantos conhecem o RI. Regimento interno. Regimento interno. Tem uma igreja que tem um livrinho para cada crente. Nesse livrinho está quantas vezes você tem que escovar o dente, quantas vezes você tem que tomar banho, que roupa que você tem que usar, que tipo de lingerie você pode usar, que tipo você não pode.
no RI. Só que no de daqui não tem nada disso, não. Era o do dia a dia da igreja. Então era a doutrina dos apóstolos. Esse povo aqui, quando fala de comunhão, uns tinham comunhão uns com os outros. Comunhão verdadeira por causa de Jesus. Por causa da ação do Espírito Santo. Se não houver ação do Espírito Santo na vida do povo, não há comunhão. Se não houver conversão na vida do povo, não há comunhão. Nós estamos falando aqui eu vou ler, eu vou mostrar para você aqui. Eu vou mostrar aqui para você. Quem eram essas pessoas que estavam ali, que perseveravam na doutrina dos apóstolos? Eu vou mostrar aqui para você, rapidinho. Aliás, não precisa ter pressa, isso aqui não vai acabar hoje mesmo. Então, está aqui, ó. Aí, estava lá em Jerusalém. Olha aqui. Estava em Jerusalém. Olha quanta gente estava em Jerusalém. Ó. Eu vou ler aqui. O povo dizia assim: não são porventura galileus todos esses que aí estão falando quando o Espírito Santo desceu? Como é que nós ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, era uma região da Ásia, medos, da Média, vinha de longe, elemitas, vinham do Elão, naturais da Mesopotâmia, na região da Babilônia, Judeia, que era ao norte, que era ao sul de Israel, Capadócia, que era na Ásia, Ponto, que era na Ásia, Ásia, que era na Ásia, Frígia, que era na Ásia, Panfilha, que era na Ásia, Egito, que era na Ásia, região da Líbia, Líbia do Muammar Gaddafi. Quem que não lembra do Muammar Gaddafi? Coronel Gaddafi. É esse aqui. É da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, pessoal que vinha de Roma, que aqui residem, e tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, arábios. Esse povo que estava aqui perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era toda essa gente aqui. Não era todo mundo que morava em Pouso Alegre. Era gente que não se conhecia e que se identificaram uns com os outros pelo Evangelho de Jesus e pela ação do Espírito Santo que desceu sobre a igreja. Imagina a dificuldade que era. Cada um falava numa língua. Agora esse povo estava junto, em comunhão. Você sabe o que significa isso aí? Comunhão é quando se tem algo em comum. Esse povo não fazia questão do que era propriamente seu. Pode ficar calmo, que ninguém vai pedir nada do que é seu. Você não vai precisar vender sua casa, seu carro, seus terrenos. Fica tranquilo. Mas esse povo aqui, ó, tinha comunhão. Porque hoje os dias são outros, as necessidades são outras, a cultura é outra. Nós vivemos numa cultura industrial. Esse povo vivia numa cultura agropecuária, não tinha indústria. Então era completamente diferente. Agora você imagina colocar 5 pessoas, cada um de um país, junto, e ia dizer assim: nós estamos em comunhão. A comunhão é uma linguagem universal. Vocês observaram, quem assistiu nos relatos da guerra da Ucrânia, para auxiliar esses refugiados, gente que veio do Canadá, gente que veio da Austrália, gente que veio do Brasil, gente que veio dos mais longínquos lugares, para ajudar esse povo. Isso é comunhão. Comunhão é uma linguagem universal. Ela parte primeiro de dentro para ser exteriorizada.
É comunhão. Você pode ser bonitão, você pode ser feio, você pode ser gordo, você pode ser branco, você pode ser escuro, pode ser o que for. Quando na hora da comunhão, isso não vale nada. E é o que nós precisamos ter. Porque isso é uma característica da igreja. Isso é uma característica nossa. Eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar para que nós possamos viver em comunhão, porque na comunhão nós atraímos as pessoas para a casa de Deus, nós atraímos as pessoas para o Evangelho, é na comunhão. É ruim viver num lugar que não tem comunhão. É horroroso você estar num lugar e dizer assim, nossa, eu não vou, nossa, sei, não vou com sua cara. Para com isso, Zé. Não é ruim? Você está num lugar que você não quer o outro lá. Agora, como é que dois crentes, não vamos nem falar da mesma igreja, vamos falar de igreja diferente. Como é que dois crentes não pode ter comunhão um com o outro? Estou falando crente, não estou falando. Eu estou falando de igreja de origem. Eu estou falando de igreja de origem. Como é que não pode ter comunhão, irmão? Se a nossa comunhão é pelo sangue de Cristo. Eu estou lhe vendo aí, pastor Rogério. Estou vendo você aí. A nossa comunhão, irmão, é pelo sangue de Jesus. Independente de aparência, de status, de qualquer coisa, é comunhão. E aí nós estamos falando de a importância da unidade no corpo de Cristo. Sem a comunhão nós não vamos conseguir viver essa unidade. Sem essa comunhão, eu vou dizer, não, eu sou braço e eu não quero pertencer a esse corpo que tem essa perna feia. Não, eu sou os olhos e eu sou mais importante do que esses dedos feios. Não. Comunhão, irmão, um completa o outro. Um preenche o outro. Nós só somos igreja se nós estivermos em comunhão uns com os outros. E para isso eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Não precisa abrir mão de tudo. Ninguém consegue anular assim de uma vez, né? Vai devagarinho, né? Porque senão tem gente que aproveita. Os que não são convertidos aproveitam desse negócio de comunhão. Mas sem isso não dá. Como é que nós vamos partir o pão se não tivermos comunhão? Como é que você vai participar do corpo de Cristo? Que a gente não faz isso por costume, não faz isso só por liturgia. Nós fazemos isso para cumprir o mandamento. Como é que eu vou partir o pão sem comunhão uns com os outros? Pelo menos isso eu tenho que ter. Se nós podemos ser o santo que for, se não tiver comunhão uns com os outros, olha, eu digo, eu não sou disso, eu digo que você não está participando do jeito certo. Não está fazendo distinção do corpo de Cristo. Porque a coisa principal para você participar é você ter comunhão com os outros. Então, participando do pão e das orações. Então nós vamos junto aqui, vamos orar. Aí eu oro para Deus e peço uma coisa, oro para Deus e oro para o fulano, oro para o Beltrano. Eu falei, não, aquele lá eu não vou orar, eu vou dizer, Jesus, mata ele, mata ela, mata ele, mata. Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou orar sem comunhão? Você está vendo que a comunhão é essencial para o resto da prática cristã? Não é possível nem de eu orar.
Aliás, Jesus diz assim: se você for orar e você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e se você orar e você tiver alguma coisa, você pode orar o que você quiser. Eu estou contextualizando. Deus não vai lhe perdoar. E se Deus não lhe perdoar, nós estamos perdendo tempo. Simples, simples. E era isso que eles ensinavam. Era isso que os apóstolos ensinavam. E olha, foi duro para convencer esses apóstolos a entender isso. Foi duro porque eles eram judeus de nascença, acostumados a viverem separados, acostumados a ouvirem todo sábado na sinagoga: nós somos melhores do que o resto do mundo, nós somos melhores, nós somos mais importantes, nós isso e nós aquilo. E esses homens nasceram e cresceram debaixo desta filosofia, dessa cultura. Aí Jesus vem e diz assim: não, você não é melhor que ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Para Deus, todos vocês são iguais. E é assim que a gente tem que ver as pessoas. Então, a comunhão é a base para que eu possa partir o pão, para que eu possa estar nas orações, para que eu possa estar junto, para que eu possa cultuar, para que eu possa louvar. Isso é unidade. Eu já disse aqui, unidade não significa você abrir mão da sua identidade pessoal. Não, tem coisa que você não vai concordar, mas quando se trata de coisas da igreja, é uma alma só. É um povo só, é uma fé só, é um Senhor só, é um batismo só, é um céu só, é um culto só. Qual a finalidade desse culto? Independente das nossas diferenças, é adorar a Deus, é adorar o Senhor, é louvar o Senhor. E se nós não estivermos unidos nesse propósito, nós vamos ter dificuldade de Deus receber a nossa oração. A unidade existe ou acontece quando e somente quando temos algo em comum. O que é que nós temos em comum? A nossa fé em Jesus. O que é que nós temos em comum? Essa nós temos que ter em comum. Você pode ter as suas diferenças, sua personalidade, seu jeitão, mas quando se trata da fé em Jesus, essa é, que nem o apóstolo diz, é a fé comum. Então, no caso da igreja, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja, ou o seu viver diário. Basta a gente ler os versículos para entender o contexto, 42 a 47 de Atos, para concluirmos isto. A gente canta a igreja de Atos, e muitos serão julgados porque cantaram a igreja de Atos e não viveram a igreja de Atos. Né? Paulo diz em Coríntios que a igreja é um único corpo. O corpo é formado por vários e diferentes membros. Todo crente está careca de saber isso. Alguns ainda estão com cabelo, mas outros já estão careca de saber isso aí. Que a igreja é formada por vários e diferentes membros. E nós devemos pensar que cada um deles é importante na estrutura desse corpo chamado igreja. Quando eu faço esse movimento aqui,
eu faço esse movimento por uma ordem do pé. É do pé? Quando eu faço esse movimento aqui, é o pé que manda fazer isso? É? Quando eu faço esse movimento aqui, é a mão que manda fazer isso? É o coração que manda fazer isso? É o quê? Quem é que manda fazer esses movimentos? A gente obedece ao quê? Quando faz qualquer movimento do nosso corpo? A cabeça. A cabeça. Um corpo sem cabeça não é corpo. O que caracteriza o nosso corpo são todos os membros. O que caracteriza uma igreja é a sua prática. Sem essa prática, nós ficamos descaracterizados. Se eu tirar um pé dessa mesa, se eu tirar um pé dessa mesa, ela vai continuar sendo mesa, sem um pé. Não fica igual. Se eu tirar o tampo e colocar ela vai se descaracterizar. Porque uma mesa é caracterizada justamente por isso aqui. Igreja tem que ter membros diferentes, para que harmoniosamente trabalhem pelo corpo. Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem é que quer pertencer a uma igreja que eles mesmos não se entendem? Quem é que quer pertencer a essa igreja? Quem é que quer pertencer a uma igreja se lá fora ou aqui dentro a gente fala mal uns dos outros? É um pecadinho pequenininho, mas não pode. Não pode. Eu tenho que defender o outro. Eu dependo dele. Parece que no corpo o mais importante são as pernas, não. Mas tira um dedinho para você ver. Tira o dedão para ver se você equilibra no pé. Você equilibra. Tudo é importante. Então a igreja, Paulo falando em Coríntios, sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do único Espírito Santo de Deus. Esse corpo, ele é movimentado pelo Espírito Santo de Deus. Não é a força motriz, é a pessoa do Espírito Santo de Deus que move esse corpo e que finalmente vai entregar esse corpo para Deus. Nós precisamos entender isto e não se deixar levar pelos nossos direitos, pelas nossas vontades. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Não dá certo. Você não pode fazer tudo o que você quer. Porque o que nós temos aqui, que é a nossa fé comum, é o que nos identifica, é o que nos move. E essa fé comum foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente vamos deixar de criancice, irmão. Vamos crescer, para que nós sejamos abençoados. Quão bom e quão suave é. Por que tirou, irmão? Menino, põe o Salmo 133 aí. 133. Quão bom e quão suave é só para a gente ler o Salmo. Mas é bom a gente só ler pelo jeito, só ler. Que os irmãos vivem em união, vivem em unidade. Nós todos queremos receber a bênção. Para receber a bênção tem que viver em comunhão, tem que viver em unidade, tem que viver em unidade, tem que viver em comunhão. E isso exige sacrifícios. Se eu quiser fazer sempre as minhas vontades e não me sacrificar em favor do corpo,
eu não vou desfrutar desta bênção. Comunhão, unidade exige sacrifícios. Eu posso aceitar suas justificativas. O pastor da igreja, da congregação, a pastora, pode aceitar suas justificativas. Mas é tão bom quando a gente está tudo junto, né? Eu mesmo estou feliz com os irmãos, Zé. Principalmente nas nossas festas nossas festas de sexta e de sábado, porque a cooperação está boa, não está? Está boa, está boa. Mas pode melhorar, não pode melhorar? Pode melhorar. Eu não vou lá porque lá é muito pequenininho. Irmão, quanto mais gente ficar junto, melhor. Você vai ser abençoado se você assistir o culto lá fora. A bênção de Deus vai para você. Igual aquele que está lá dentro. Faz um esforço, irmão. Incentiva os irmãos a participar. Nós somos um corpo só. Os irmãos ficam tão felizes quando a gente está tudo junto, irmão. É bom estar junto, é bom estar junto. É muito bom estar junto. Não precisa ficar com medo que eu não vou pedir nada, não. Não vou pedir nada. Demonstramos nossa unidade a partir da vivência dos mandamentos de reciprocidade. Ou seja, uns aos outros. Então, algumas coisas que demonstram a nossa unidade é através da vivência desses mandamentos que eu só vou ler e na semana que vem nós vamos continuar. Demonstramos nossa unidade a partir da vivência de amar e honrar. Romanos 12, 10. Eu vou falando, você vai colocando aí. Romanos 12, 10. Nós, aí ó. Amai, a partir da nossa vivência de servir. Gálatas 5,13. Da nossa vivência de servir. Isso é uma palavrinha pequenininha, mas difícil. Difícil demais. Demonstramos a nossa vivência em unidade, no sujeitar-se. Ninguém hoje quer se sujeitar absolutamente nada. Principalmente se o outro é menor do que eu. Não vai dar certo. Devo me sujeitar. Efésios 5, 21. A partir da prática de suportar e perdoar. Colossenses 3, 13. A partir da prática de instruir e aconselhar, que são coisas diferentes. Instrução fala de educação e aconselhamento fala de situações de direcionamento para a vida, que está lá em Colossenses 3,16. A partir do confessar pecados e perdoar. Tome cuidado com esse negócio. Olha para quem você vai contar as coisas. Porque senão vai estar na rádio peão. Lá na fábrica a gente dizia, quando você quiser guardar um segredo, vai falar para a rádio peão. Não era assim? Nossa, a rádio peão ficava sabendo tudo. Você contar a história do pastor batista, metodista, presbiteriano e assembleiano. Se encontraram assim no mercado e disseram assim, nossa, a gente está na mesma cidade já faz anos e nunca nós marcamos nada para a gente conversar, só nós, que tem coisa que é só pastor, que entende pastor. Aí marcaram um piquenique, marcaram um churrasquinho, né? Churrasquinho.
Aí comeram churrasquinho, um ouvia uma música, outro ouvia outra, e coisa e tal. Estou falando aqui de confessar e orar. E aí sentaram lá debaixo de uma árvore e falou: olha, a gente no ministério, a gente não pode contar muito com os irmãos, nem com os obreiros, coisa e tal, não pode contar certas coisas, mas nós estamos aqui, todo pastor das igrejas, estamos juntos nessa unidade, uma alegria do céu, e o assembleano quase falando língua, porque estavam todos juntos. Aí o Batista falou assim: pastor, irmãos, eu queria contar eu não aguento mais, eu queria contar um segredo, não é um segredo, é um pecadinho que eu tenho, uma coisa, dificuldade que eu tenho, para ver se eu consigo me libertar. Olha, irmão, eu posso contar os 3? Não, que isso, conta conosco, vai morrer aqui, vai morrer o negócio, vai ficar aqui com nós vamos te ajudar nisso aí. Pois é, eu tenho dificuldade, porque eu gosto muito de uma cervejinha e a igreja não permite. Não, rapaz, que é isso? Nós vamos um abraçou o outro, vamos orar para você e coisa e tal. Aí o presbiteriano falou assim: ó, eu também tenho um problema, eu tenho. O meu problema é questão de... Eu gosto de um charuto, irmão. E eu sei que isso não é certo, que faz mal, a igreja não sabe, alguns irmãos já até desconfiaram, porque me visitaram de surpresa. Mas eu estou aqui com vocês, eu queria... Aí todo mundo juntou, né? Não, fica tranquilo, está tudo certo. Aí o metodista falou assim: já que vocês estão falando disso aí, eu também tenho um problema. Eu tenho umas revistinhas em casa guardada ali debaixo de 7 chaves, a mulher não sabe, ninguém sabe, e eu tenho essa dificuldade. Ei, irmão, aí foi a mesma coisa, juntaram, colocaram a mão na cabeça: não, conta conosco, fica tranquilo, você já confessou para nós, está tudo certo. E o assembleano, quieto. E um ficou olhando para o outro, e olhando para o assembleano. E você? Aí, o meu pecado é o mais grave que tem. Mas você, falei, o meu pecado é grave, eu nem sei se eu posso contar para vocês. Mas conta para nós, a gente está aqui para te ajudar. Eu posso contar mesmo? Fez aquele drama, aquele suspense. O meu problema é a língua. Eu não consigo guardar um segredo. Então está aqui: confessar, perdoar. Tome cuidado, tome cuidado. Depois, admoestar, ser hospitaleiro, consolar e edificar, levar as cargas. Esse aqui é o mais difícil. Lavar os pés nem é tanto. Essas práticas são práticas comuns de quem vive em unidade. São essas práticas que o tempo nos falta para falar de cada uma delas. Então, irmãos, eu estou terminando. Nós vamos falar na semana que vem, dentro desse assunto, de algumas situações de unidade. Se tem algo que nós devemos investir como igreja de Deus, como corpo de Cristo, é na nossa unidade, é na nossa comunhão. Sempre, sempre. Que Deus crie em nós, através do Espírito Santo, o desejo de estarmos juntos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí nós vamos ser diferenciados. Amém, irmão? Você pode receber essa palavra até aqui?
Que Deus nos ajude pela sua bondade e misericórdia. Muito bem. Nós estamos terminando.